Eu queria trazer um outro elemento no racismo estrutural brasileiro, que é a língua portuguesa. Assim como o país foi fundado, como você disse, o país fundado no racismo, essa língua se desenvolve, né, a língua que a gente fala se desenvolve nessa configuração social. Na verdade, o que eu queria saber é como lidar com a língua portuguesa, não só nas coisas mais óbvias ou mais ofensivas, mas na sutileza, como, por exemplo, deixar de dizer escravo e passar a dizer pessoas escravizadas. Sutilezas que, para muitas pessoas, para a branquitude, podem parecer irrelevantes, mas que, na verdade, estão construindo uma visão de mundo, né? Uhum. Essa pergunta é muito importante porque muitas vezes quando a gente traz esse debate, as pessoas mais puristas se incomodam, não podemos mexer na língua, como se a língua também não fosse construída e a língua não fosse viva, né? E também entendendo linguagem como forma de vida, como dizia Wittgenstein, né? A linguagem também é baseada nos valores de uma sociedade, não é meramente um amontoado de palavras, né? Como dizia Derrida. É evidenciar uma hierarquia violenta que determina quem pode e quem não pode falar. Então, negar essas construções, né, na linguagem, na língua, é querer negar, né, a própria estrutura, as estruturas dessa sociedade. Por que a gente diz que cabelo crespo é ruim, por exemplo, e não diz que é um cabelo diferente? Ou por que a gente fala escravo tentando naturalizar uma condição, negando a ação de um sujeito que colocou um grupo naquele lugar de escravizado? Né? Então, é muito importante esses questionamentos, porque senão a gente continua legitimando uma série de valores que são extremamente opressores. Ou quando a gente diz para um homem, para ofendê-lo, você joga como menina, que significa que ele joga mal. O que tem por trás disso, né? Mulheres são construídas num lugar de fragilidade, de fraqueza, numa sociedade patriarcal, são vistas como inferiores socialmente. Então, isso se reproduz na língua. Então, acho que é muito importante que a gente faça essas discussões e saia desse lugar do intocável, né? Porque a própria língua portuguesa foi imposto para nós falar a língua do colonizador, mas mesmo no Brasil, como vai dizer Lélia Gonzalez, tem uma série de influências de línguas africanas, indígenas no Brasil e que Lélia vai falar, eles não sacam que estão falando português, né? Eles estão rindo das pessoas que falam errado, mas não sacam que ali tem uma referência de uma língua africana que de repente não tem o L, mas tem o R. E o quanto também falta de conhecimento nessa arrogância de quem determina quem fala errado, porque também não percebe uma série de influências dos povos que foram escravizados no Brasil e que influenciam esse português brasileiro, que muitos linguistas vão falar que a gente fala brasileiro, inclusive, e não percebe essa influência. Então, acho que é um debate fundamental, porque muitas vezes as pessoas falam que é algo... não é deliberado, né? Negando essa própria estrutura. Por que quando a gente fala seu negro para uma pessoa, a gente acha que está ofendendo essa pessoa? Por que a gente fala seu gay nesse tom, a gente acha que está ofendendo uma pessoa? Por que há essa série de conotações? É porque a sociedade é homofóbica, é porque a sociedade é racista, é porque a sociedade é machista. Eu acho que essa discussão precisa ser feita com honestidade. A esse propósito, Djamila, você e outros teóricos negros já disseram várias vezes que a gente vive o mito da democracia racial e que o racismo no Brasil é silencioso, mas ele se tornou ruidoso nos últimos tempos, né? Desde a eleição do Jair Bolsonaro, tem uma certa autorização de um discurso violento, racista, tem pessoas colocadas em postos de poder, como o presidente da Fundação Palmares, que faz um discurso contra os próprios movimentos negros. Este momento do Brasil em que se tornou autorizado pelo presidente da República e pelo seu entorno ser racista, fazer piada com negros, dizer que o fulano pesa em arrobas, etc. Isso suscitou uma reação maior por parte da sociedade, tanto branca quanto negra, que é antirracista, e isso nos permite avançar nesse debate. A gente precisa estressar e expor o racismo para avançar para algum outro lugar? A gente, infelizmente, hoje no Brasil, né, o projeto político que venceu é um projeto deliberadamente, a gente sabe,
antinegro, antipopulações negras e indígenas, sem dúvida nenhuma. E mulheres também, não esqueçamos da Damares também, ministra das Mulheres, enfim, fazendo falas totalmente contrárias às nossas reivindicações históricas como mulheres, num momento que a Secretaria de Mulheres não tem mais orçamento para o enfrentamento à violência contra a mulher, num país que é quinto em feminicídio. O quanto que esse presidente também naturalizou, né, a violência misógina ao dizer coisas não te estupro porque você não merece, e que isso não é só o que ele diz na sua fala, isso é o que representa esse projeto político, de desmontes de políticas públicas, de ataque à educação, de cortes de orçamento, de não titulações de terras quilombolas. Então, eu acho que o mais grave desse presidente, claro, ele falar esse tipo de coisa e continuar presidente é um grande absurdo, sem dúvida nenhuma, mas o quanto que essa fala dele é a síntese do seu projeto político, né? Quando a gente analisa de precarização de vidas, de precarização da população negra. E aí, para mim, que é a questão mais importante. Porque, claro, a gente tem que combater o que ele fala, porque as pessoas realmente se sentem autorizadas, mas, sobretudo, é importante a gente estar atento a esse projeto político e o quanto que esse projeto político vai significar um reforço da lógica de repressão na segurança pública para com a população negra, vai significar o deixar morrer de uma série de mulheres num país que é quinto em feminicídio, que é quarto em casamento infantil, e que esse governo representa... políticas afirmativas. Reduzir políticas afirmativas e que, infelizmente, essas políticas que vão ser muito mais danosas na vida da população. Acho que esse presidente da Fundação Palmares, que é um grande problema, evidentemente, mas eu penso que ele não é o problema principal. O problema principal é esse governo, porque se ele sai, vai entrar um outro, e se entrar uma pessoa branca, vai entrar uma pessoa que vai reproduzir e vai seguir o que o projeto político do Bolsonaro preconiza. O grande problema é esse projeto político, sem dúvida nenhuma, porque trocam-se as peças, mas continua a mesma estrutura. Mafone, vou te pedir licença, que a gente precisa fazer um outro intervalo, mas eu volto com você no próximo bloco. Não sai daí, rapidinho. Nós estamos de volta com a entrevista com a Djamila Ribeiro e a pergunta agora é da Mafone Odara. Bom, queria pegar o gancho do final do último bloco e voltar para a discussão sobre projeto político. A pandemia, ela trouxe pela primeira vez, eu nunca tinha ouvido os políticos pensarem sobre projeto político para o Brasil, né? A gente sempre pensa para os próximos 4 anos e a pandemia necessariamente nos obriga a pensar que os efeitos do que a gente vai fazer agora só vão surtir, de fato, efeito daqui a 2, 3 anos. Então, quanto mais a gente adiar, e a gente está vivendo também, né, pegando a pergunta que a Fernanda fez, com relação à comunicação, que esse discurso que está colocado, negacionista, sobre toda a prevenção necessária para esse momento, né? O primeiro discurso do Biden foi: usem máscaras, isso não é uma brincadeira, são 120 mil pessoas todos os dias infectados nos Estados Unidos e o Brasil só não está nesse estágio porque a gente tem o SUS, que é um sistema, por todas as críticas que a gente possa fazer, é um sistema que funciona e é o que nos ajudou a chegar onde a gente está. Então, eu queria que você falasse qual é o projeto político que você acredita para o Brasil. E a segunda pergunta, que não quer calar, é quando você vai se candidatar? Bom, eu penso que projetos políticos, necessariamente, eles precisam ser antirracista no entendimento do que é ser antirracista. Eu tenho lido muitas autoras da Índia, Batlivala também, que é uma autora indiana, ela fala de empoderamento e democracia, por exemplo. Então, pensar a luta feminista é um debate democrático. Pensar antirracismo é um debate democrático. E muitas vezes isso não é entendido. Então, nas minhas aulas, né, eu estou professora universitária, a gente tem discutido isso, né? Então, defender o SUS, defender a democratização da educação, defender um projeto de habitação, ele precisa... Isso são medidas necessariamente antissexistas e antirracistas. E que muitas vezes isso é visto somente em secretarias específicas, né? Vamos ter uma secretaria de igualdade racial, uma secretaria de equidade de gênero.
Mas, na verdade, quando a gente pensa em interseccionalidade, aí citando Carla Cotirene novamente, a gente não está falando somente de uma ferramenta analítica, a gente não está falando somente de um conceito, a gente está falando de ferramentas de políticas públicas. Então, se a maior parte da população que vive nas ruas é negra, na hora de pensar um projeto de habitação, necessariamente a questão racial precisa estar presente, assim como a questão de gênero, num país que tem um processo de feminização da pobreza, de que mulheres que sofrem violências domésticas muitas vezes não têm para onde ir. Então, se a gente está falando de educação, necessariamente pensar educação é uma política antirracista e não pensar de forma isolada, específica, muitas vezes, como isso é feito no Brasil, num país de maioria negra. Então, falta o entendimento, né, de que pensar antirracismo, anticapitalismo real, né, e não essa coisa de atacar indivíduos. Quando a gente pensa em anticapitalismo real, a gente está indo contra projeto de desmonte, a gente está indo contra a lógica neoliberal que vai afetar a vida das pessoas e vai precarizar ainda mais a vida das pessoas. Então, eu acho que o projeto político precisa ter esse entendimento de pensar essas questões como estruturais, de fato, e não como específicas, e precisa ser, de fato, um projeto de sociedade, não um projeto de poder, como muitas vezes é o que a gente vem vendo no Brasil, infelizmente. Você consegue dar um exemplo? Um exemplo a gente ainda tem no Brasil muitas vezes a população negra muito utilizada como uso político somente e não, de fato, como sujeitos políticos. A gente enxerga as pessoas negras como beneficiárias de políticas públicas e não como aquelas que vão sentar lá para pensar as políticas públicas. A gente não reconhece ainda a intelectualidade de pessoas negras para estar nesses lugares de decisão. Muitas vezes querem a gente só ali num lugar muito do fetiche, de uma fetichização, ali fazendo coisas muito mais que eles consideram ali de base, não no sentido bom da base, porque eu faço trabalho de base nesse sentido, mas não para ocupar determinados cargos. E quando a gente traz essa questão, mas é identitário, tanto faz quem está lá. Então ainda fica muito num lugar de não nos enxergar como pessoas que estão aptas para estar nesses lugares de decisão, ou ainda pensa antirracismo como uma maneira, como um modo de vida e não como um projeto político. Então, discutir democracia é discutir antirracismo necessariamente. Discutir essas políticas que são tão importantes, discutir economia no Brasil, em que mulheres negras proporcionalmente sentem mais o peso dos impostos. Discutir como que as mulheres negras ficaram num lugar maior de informalidade. Então, na hora de discutir emprego, como é que a gente está discutindo essas questões das mulheres negras num país em que 6 milhões de mulheres negras são empregadas domésticas? E o que a gente vê é que isso muitas vezes é colocado de uma maneira secundária ou não primordial, quando, na verdade, é a questão fundamental. Né? E dentro dessas áreas todas. Dentro disso, a pergunta da Mafuane, se você tem algum projeto de candidatura política? Por enquanto, não. Prefiro continuar publicando livros. Não tenho, mas isso não quer dizer que eu fecho as portas para isso. Pode ser que daqui a uns anos me interesse, mas nesse momento da minha vida ainda não. Estou muito focada em apoiar outras mulheres, outras pessoas, mas por enquanto não. Talvez um dia. Acho que levantou. Eu queria fazer uma pergunta. Voltando nessa questão das eleições municipais, da política e tudo mais, a gente quer votar em candidatas prioritariamente porque somos feministas, queremos votar em mulheres. Agora, como que a gente vai conseguir, né, para nós que conhecemos, estamos acompanhando o debate político, eu acho que a gente tem ótimas opções, né, para vereança, enfim, até para a prefeitura também tem uma candidata mulher negra que não está recebendo o devido espaço. Mas como é que a gente pode avaliar se uma candidata está, de fato, alinhada às pautas que a gente considera prioritárias para a emancipação social, para a transformação que o feminismo negro está pleiteando? O que a gente precisa observar nessas candidatas? Eu acho que é importante avaliar suas propostas, eu acho que é importante avaliar a trajetória dessas mulheres. Mas eu acho que também a gente pesa muito a mão, às vezes, quando são as mulheres negras, né? Quando são homens brancos, geralmente as pessoas encontram muitas justificativas. Ele cometeu esse erro, mas ele é bom. Quando são mulheres negras, a gente tende muito a pesar a mão ou a duvidar, ou a não acreditar tanto, né? A gente acaba achando que necessariamente essas pessoas não podem ter suas contradições ou elas não podem, enfim,
ter opiniões divergentes. Então, eu acho que primeiro a gente tem que ter mais generosidade, eu acho, a olhar essas mulheres, sobretudo aquelas que vêm de espaços periféricos, com muito menos dificuldades, com muito mais, na verdade, dificuldades de acessar determinados espaços e, de fato, estar junto com essas mulheres, apoiar essas candidaturas, inclusive participando de projetos. Eu participei de projetos para dar formação para mulheres candidatas, sobretudo negras. Eu acho que é importante a gente também disponibilizar o nosso capital intelectual para apoiar essas mulheres que não tiveram as mesmas oportunidades de acesso que a gente, mas, sobretudo, também de ter um olhar de, obviamente, avaliar as propostas, se estão de acordo com aquilo que a gente acredita, mas eu acho também que é importante a gente ter esse olhar mais de generosidade, porque a gente tende a pesar muito a mão quando são mulheres negras, ao passo que a gente encontra uma série de justificativas quando são homens brancos, né? O que é o que acontece, infelizmente, hoje. Eu achei muito interessante pessoas fazerem muito mais vídeos atacando a Kamala do que o Biden. E o Biden, que é o presidente, eles fazem parte da mesma chapa. Então, claro, se nós vamos... E eu não tenho ingenuidade nenhuma com essa chapa. Eu acho que ela ganhou, é importante para tirar o Trump, assim como o Davis falou, uma série de pessoas, Grada Quilomba também, ninguém é ingênuo. Então, fica num lugar também de querer colocar a gente como se a gente não soubesse que aquilo aconteceu, querendo negar também o poder de mobilização das mulheres negras para essa eleição, mas é muito interessante como os vídeos são muito mais atacando, porque a gente pode fazer crítica sem atacar, as pessoas nas redes sociais precisam se educar nesse sentido, atacando a Kamala Harris, do que o Biden, que é um homem branco, bilionário, e que faz parte da mesma chapa e não recebeu o mesmo tipo de ataque que a Kamala Harris. Então, é algo para a gente refletir, inclusive. Eu queria só complementar, assim, pegando essa direção que você levou. Você é sempre, a gente estava inclusive brincando um pouco nos bastidores, você é sempre acusada de ser liberal. Eu já acho que começa errado, porque você não pode transformar um posicionamento político numa questão pejorativa, numa ofensa ou algo do tipo. Então, já mostra uma irracionalidade. Agora, como é que você define uma pessoa liberal para essas pessoas que acham, né, que uma mulher negra, periférica, pobre, que vem de uma série de questões e de dificuldades que nós sabemos muito bem o que é, né, levar no peito certas limitações que a vida nos impõe enquanto mulheres e principalmente enquanto mulheres negras. Como é que você define para essas pessoas o que é de fato uma pessoa liberal? Só contextualizando essa crítica ao seu suposto liberalismo vem do fato de você ter feito algumas campanhas publicitárias. Isso foi criticado dentro do próprio movimento negro. Quando ele esteve aqui, o Emicida falou muito dessa coisa do estigma de que a pessoa negra tem que ficar sempre num lugar que ela não pode ascender socialmente, que isso é mal visto, muitas vezes, dentro do próprio movimento. Eu queria que você também formulasse um pouco. Primeiro, acho que é importante dizer que existem uma série de perspectivas dentro do movimento negro. Assim como a esquerda, você tem várias correntes no feminismo, no movimento negro também você tem várias perspectivas, né? Não é uma coisa só. São movimentos negros e não há nada de excepcional nisso. Muitas vezes a gente vê, mas a própria pessoa negra não concorda com ela. Bom, eu acho que os eleitores do Bolsonaro não concordam com os eleitores do Lula e está tudo bem. Mas quando são com as pessoas negras, elas acham que a gente tem que concordar em absolutamente tudo, negando a nossa própria multiplicidade. Não, nós não pensamos iguais e temos perspectivas diferentes. Agora, essa questão do liberal eu acho extremamente engraçado, né? Porque também falta muita leitura, né? Eu digo que é um intelectual de 3 linhas do Twitter. Então, as pessoas, de fato, precisam ler, né? Eu não tenho nem poder econômico para ser liberal. E, na verdade, se você critica determinado autor, automaticamente você é liberal, né? Como se essas pessoas que dizem que nós somos liberais estão negando a história, elas estão sendo ahistóricas. Como é que a gente nega a realidade material? Como é que a gente nega que mulheres negras partem de um lugar que carregam quase 4 séculos de opressão? Que a minha mãe foi empregada doméstica, a minha avó, a minha bisavó e as anteriores a elas foram escravizadas, e que o ciclo da opressão quebrou, não da opressão, né, mas o ciclo do trabalho doméstico quebrou na minha geração. Então, as pessoas querem negar a desigualdade material da qual elas se beneficiaram a vida inteira. Então, é um lugar que fica num lugar muito desonesto, muitas vezes, porque de criticar as mulheres negras, que inclusive fazem críticas a determinadas correntes, porque eles tratam isso como se fosse time de futebol, fica um anti-intelectualismo absurdo. E eu me vejo como quilombola, eu não me vejo como liberal. Eu me vejo tirando de quem tem para dar onde não tem. Eu me vejo, inclusive, utilizando a cosmovisão do candomblé. Eu sou uma mulher que acredita em Exu, que acredita na troca, que acredita num outro lugar. O mundo não é a Europa. Então, eles se baseiam somente na Europa, em autores
países europeus como os únicos a tratarem de determinados temas e que, se você questiona, eles já te colocam naquele lugar. Então, geralmente, eu não respondo mais a esses questionamentos, porque eu acho que o meu trabalho ele é para além das redes sociais, eu preciso honrar o meu trabalho como fruto do movimentos sociais, que eu venho do movimento de mulheres negras desde os meus 19 anos, eu venho de uma outra tradição e, sobretudo, de mulheres negras como a minha mãe, que dizia para mim, eu lavei privada, sua avó lavou privada, sua bisavó e você não vai lavar. Não porque isso seja vergonhoso, porque nós tivemos que fazer isso, mas porque esse país nos deve. Então, colocar a gente nesse estigma é mais uma maneira de querer deslegitimar e de achar que a gente tem que ficar só nesse lugar de subalternidade, porque só romantiza a pobreza quem nunca viveu. Né? Só romantiza a pobreza. Não é legal ser pobre. Inclusive, nós somos pobres, o povo negro, fruto de opressões históricas. Né? Durante quase 4 séculos, essa sociedade teve como economia, como base da economia, a escravidão. E negar isso é ser histórico. A história não é contexto, a história é determinação. E acho que quem nega isso, na verdade, está fazendo um desserviço e, inclusive, quem se incomoda com a mobilidade social de pessoas negras, quem se incomoda com a ascensão econômica das pessoas negras, não deveria estar no campo que diz estar, porque, na verdade, isso é fazer coro com a supremacia branca que ainda nos querem nos lugares de subalternidade. Então, eu não me incomodo, eu não tenho problema nenhum em viajar, eu não tenho problema nenhum em viver a minha vida, porque eu acho que as pessoas querem nos colocar em determinadas caixinhas e isso é mais uma maneira de reforçar não só o racismo, mas como a misoginia, porque eu sinto que isso é muito mais forte em relação às mulheres negras. Então, eu acho que essas pessoas precisam, na verdade, estudar, né? É o que está faltando. Certo, com isso a gente fecha esse terceiro bloco, volta para mais 2. Fica aí, que agora está esquentando, a gente volta já já. Estamos de volta para este quarto bloco da entrevista com a Djamila Ribeiro e a pergunta agora é da Fernanda Diamante. Djamila, a gente viu nas manifestações Black Lives Matter muitas pessoas brancas, inclusive protegendo pessoas negras nas manifestações, uma atitude antirracista física, né? Colocando os corpos ali. É claro que o país é super dividido, a gente está falando de uma parte pequena da branquitude americana e eu queria saber como você enxerga as pessoas brancas, a branquitude brasileira progressista, digamos, né? Você nota com esses últimos anos de publicação de autores e debate público, você nota uma transformação? Existe um movimento? Qual é o problema? Como que você... Eu penso que sim, existiram algumas mudanças. Eu acho que o fato desse tema estar no debate público é muito importante, coisa que durante muitos anos não se esteve, era até tabu, né, falar sobre. Mas penso que ainda temos muito a avançar. Acho que as pessoas brancas no Brasil, mesmo as pessoas progressistas, ainda estão muito aquém desse debate porque não legitima, trata como um assunto menor ou muitas vezes também não tem interesse nem em ler essas autoras e esses autores. Né? Eu digo Clóvis Moura, Lélia Gonzalez, Kabengele Munanga, uma série de autores que estão, Milton Santos, né, que já esteve aqui no Roda Viva, pensando o Brasil, mas que ainda são colocados num lugar de específicos ou não são considerados os cânones. Então, ainda acho que falta ainda essa leitura. De boa parte, eu entendo que muitas pessoas, de fato, ignoram o debate. Nem todo mundo é deliberadamente. São pessoas que não tiveram acesso a essas reflexões, uma vez que a gente está num país em que essas reflexões não estão nos espaços de saber como deveria estar. Mas existem pessoas que, de fato, deliberadamente querem negar a importância dessas obras e não entendem que não dá para pensar o Brasil sem ler esses autores, sem pensar essa questão como fundamental e se sentem ameaçados, até meio que num campo
progressista com o avanço do pensamento feminista negro, porque enxerga isso como disputa de poder e não como reflexões que são fundamentais para a sociedade brasileira. Então, acho que muita coisa mudou, eu acho que esses números dos meus livros, de outros autores, mostram isso, mas a gente ainda sofre uma resistência muito grande por parte de muitos intelectuais que ainda mantêm uma postura ainda muito colonial. Djamila, você disse que está escrevendo um livro sobre colorismo, e essa é uma discussão grande no movimento negro. Recentemente, uma das polêmicas envolvendo o seu nome nas redes sociais foi o fato de você, numa live com o deputado Marcelo Freixo, ter se referido a uma militante do movimento negro como Clarinha de turbante. Como você situa essa questão do colorismo? Você acha que isso é importante? De fato, existe essa distinção ao se tratar as pessoas negras? Como que é esse debate? Como ele precisa ser feito? Na verdade, quem está escrevendo esse livro é a Alessandra Devuschi, que é uma professora do direito. A gente vai lançar pela coleção Femininos Plurais, vai ser o nosso 9º título. Desculpa. E eu entendo que é uma discussão muito importante, porque no Brasil, por conta de todas essas ideias românticas, muitas pessoas negras não sabiam que eram negras. Então, de fato, é fundamental que hoje no Brasil a grande maioria se entenda como negra. Isso é fruto do trabalho histórico dos movimentos negros, num país que criou uma série de nomenclaturas para falar, para dizer que a pessoa não é negra. Então, eu concordo muito com o que as militantes mais velhas falam sobre esse tema. Porém, eu acho que muitas pessoas negras que se descobriram negras, muitas vezes recentemente, às vezes elas não entendem a importância desse debate como fundamental. Que pessoas como eu, que são pretas e sempre se souberam pretas, passam por uma série de experiências diferentes. A experiência da negritude, ela não é uma experiência universal. E a gente não pode negar isso. Por mais que muitas vezes esse tema seja tabu, é fundamental que nós o enfrentemos. Então, eu vou muito na linha da Lélia Gonzalez. Alguns são negros, outros são moreninhos, mulatinhos, sobretudo aqueles que não entendem qual é o peso histórico, muitas vezes, de se deixar usar por uma branquitude racista para atacar pessoas pretas que estão fazendo o seu trabalho honestamente. Então, eu acho que falta, às vezes, ainda a essas pessoas uma reflexão mais profunda do que é a negritude e qual é o significado de negritude para as pessoas que são pretas e que, por isso, acabam tendo uma série de experiências que são muito mais complexas, né? A gente vê que sempre tem uma questão dos negros. Claro que isso não é culpa das pessoas negras. Quem criou essas diferenças foi um sistema racista. Mas é justamente por isso que negros conscientes não podem legitimar essa criação do movimento racista ao se deixar utilizar, muitas vezes, por determinados setores para atacar pessoas pretas e não entender qual é o significado histórico disso. Certo. A Cris tinha uma pergunta. Djamila, ao longo do programa você falou várias vezes sobre como ser mulher negra no Brasil é difícil e a gente está falando da maior parte da população, que é 28% da população brasileira. O doutor Silvio Almeida, que recentemente esteve aqui no Roda Viva conversando, ele disse que as mulheres negras desenvolveram tecnologias de sobrevivência e manutenção da vida, inclusive da vida de homens negros, que as garante o protagonismo no enfrentamento das questões raciais no Brasil, sendo o sustentáculo da vida social, inclusive liderando a produção cultural. Está aí a Coleções Plurais para corroborar com essa colocação do Dr. Silvio. A minha pergunta é, dá para ser humana no meio disso tudo? A mulher negra, ela pode apenas existir? Ela pode errar? Como é que você lida com os seus erros, com o seu cansaço de uma sociedade que te exige ser supermulher o tempo todo? Essa é uma questão muito importante, Cris, porque existe toda essa construção de que a mulher negra ela tem que ser guerreira e ela tem que ser forte. Porém, na verdade, a gente tem que ser forte porque o Estado é omisso. Naturalizar uma pretensa força da mulher negra é negar, né, as violências sistemáticas às quais elas são vítimas historicamente. Então, esse lugar, por exemplo, da mulher negra forte, Jurema Werneck vai falar na sua tese de doutorado, faz com que mulheres negras tomem menos anestesia, por exemplo. Faz com que mulheres negras sejam menos tocadas no pré-natal. Então, o quanto que isso não é meramente uma construção teórica, né? As teorias, elas são importantes porque elas elaboram e organizam a sociedade, o quanto que isso vai significar concretamente, porque a opressão circunscreve os corpos das pessoas, né? Não são coisas abstratas. E a gente parte de um lugar que as pessoas, elas exigem, ou a gente é
discriminada dessa forma como eu falei. Mulheres negras são as que mais morrem de mortalidade materna, são por volta de 6 milhões de empregadas domésticas no Brasil, uma série de questões, a base da pirâmide social. Ou a gente é a deusa, a milituda, que tem que saber tudo, que tem que dar conta de tudo, atendente de demanda das outras pessoas. E eu pergunto, quando é que eu sou humana? Né? E essa humanidade, ela é negada às mulheres negras por conta da opressão e por conta de todas essas criações de que nós temos que dar conta do mundo, a mãe preta, aquela que está sempre disponível para todos. E Grada Quilomba, que é uma importante pensadora, uma querida amiga, numa entrevista que eu fiz com ela em 2016, ela dizia: eu quero dizer que tem vezes que eu sei, tem vezes que eu não sei, tem vezes que eu quero, tem vezes que eu não quero, tem vezes que eu rio, tem vezes que eu choro. Eu quero ter a liberdade humana de ser eu. Então, eu acho que isso falta às pessoas. E por isso que eu não me nego esse lugar de humanidade. Quando a Vera, na minha apresentação, falou longe de ser uma unanimidade, eu também nem quero ser uma unanimidade, porque eu sou um ser humano. Né? Eu não estou no concurso de popularidade, estou aqui fazendo um trabalho. Né? Então, a pessoa pode gostar de mim, que está tudo bem, né? Pode não gostar também, está tudo ótimo. Eu também não gosto de uma série de pessoas, tem dia que eu também não gosto de mim mesma e está tudo bem. Mas as pessoas também se dão uma importância num lugar, eu não gosto de você, eu falo, cara, é isso aí, né? Lide com isso. Então, fica num lugar também de que a gente tem que atender a todas as expectativas do mundo, ou a gente tem que atender a todas as expectativas do que as pessoas entendem que um ativista é, querendo nos colocar em caixinhas. E isso é uma maneira de colonização, isso é uma maneira de negar a nossa humanidade. Então, para finalizar, eu respondo com Toni Morrison, que é uma das minhas escritoras favoritas no mundo. Ela está dando uma entrevista para a Oprah Winfrey e ela fala, nossa, Toni Morrison, você é muito segura, né? E ela responde, sim, eu sou. E a Oprah fala, ai, que bom que você não ficou, ai, imagina, né? Você reconheceu esse lugar. Mas de onde vem essa sua segurança? E ela respondeu, porque eu me sinto muito confortável com as minhas qualidades e com os meus defeitos. Né? E eu me sinto muito confortável com as minhas qualidades e com os meus defeitos, que são próprios do humano e que as pessoas querem negar. Sobretudo quando nós somos mulheres negras, sobretudo quando nós somos ativistas, elas acham que a gente tem que ficar seguindo determinados scripts e eu me nego isso, porque tá tudo bem, eu não estou num concurso de popularidade, eu não quero ser unânime, mas as pessoas têm que respeitar o nosso trabalho. O que conta não é um tweet, o que conta é 174 eventos, 15 mil livros doados, o que conta são 13 livros publicados, o último sendo Mulheres Quilombolas, escrito por 18 mulheres quilombolas de vários territórios do Brasil. É isso que conta. Agora, se gosta de mim ou se não gosta de mim, é uma questão que as pessoas precisam lidar. Adê? Acho que eu queria falar um pouquinho sobre economia, sabe? Porque vem muito dessa questão do não gosta de mim, aí foi criticada, a gente até falou sobre isso, a Vera trouxe. Os negros são uma potência, são 24% do PIB, passa na mão de pessoas negras, a produção está aí, nós temos mais de 50% dos empreendedores que são pessoas negras, nós somos a força que basicamente move esse país, né? E aí eu tenho uma pergunta, durante muito tempo as marcas ficaram muito distantes, né, da pauta de falar sobre negritinho, tinha medo de falar, né, o mês da consciência negra. E nós estamos vendo um momento muito interessante em que as marcas estão começando a se aproximar, inclusive querendo colocar pessoas negras como protagonistas. E você sabe, a gente está num processo de implementação de um canal aqui que é super importante para firmar um lugar, né, de representatividade, de diversidade. Como você vê isso? Hoje, em 2020, no ano passado, era muito difícil você ter marcas querendo falar sobre essa questão, porque era um ponto delicado e hoje elas estão se achegando. Você vê isso como um avanço? Como é que você vê para onde caminha esse relacionamento do movimento com as marcas? Acho que são várias respostas. Primeiro, que as pessoas passam a se incomodar quando são pessoas negras. Quando, historicamente, são pessoas brancas, a gente não vê isso. Por exemplo, no filme do Pantera Negra, saiu uma série de críticas de que o Pantera Negra era mais uma representação do capitalismo. Mas quando saiu o Homem de Ferro, ninguém falou nada. Quando saiu Os Vingadores... Então, só trazem esse debate quando tem um negro protagonista. Eu acho que esse é um ponto. O segundo ponto, claro que nós temos que tomar cuidado, né, de entender que existe um uso também disso pelas marcas. A gente tem que entender a importância de não ser cooptado numa perspectiva de esvaziamento de certos de temas que são muito caros para nós. E, em terceiro, é importante, sim, que isso aconteça. É importante que blogueiras negras façam public posts e ganhem dinheiro, já que as brancas fazem, ninguém fala nada. Quando as blogueiras brancas de milhões de seguidores fazem uma série de public posts, isso não é assunto.
Quando é uma blogueira negra, vira um assunto estrondoso, como assim? Por que ela está fazendo isso? Então, eu acho que a gente precisa perder o medo, como pessoas negras, de falar sobre dinheiro. Nós precisamos de dinheiro para pagar nossas contas, para viver. E a gente precisa, sim, fazer certos trabalhos para pagar as nossas contas. E por que isso é um problema? Eu acho que isso passa a ser um problema quando eu, por exemplo, faço um public post e isso a reação a isso é ataques absurdos que levam a ameaças à minha família. Eu acho que o problema não é fazer o public post, eu acho que o problema é a reação das pessoas nesse lugar nosso de ganhar dinheiro, nesse lugar nosso de autonomia, como se as coisas caíssem do céu, como se as coisas não tivessem dinheiro. Esse próprio programa tem patrocínios, né? E qual que é o problema de ter patrocínio? Então, todas as pessoas que estão aqui são patrocinadas. Então, essa discussão não vem quando são pessoas brancas. Então, eu acho que a gente tem que perder esse medo de falar sobre dinheiro. Eu acho que é importante que nós enfrentemos essas barreiras, essa fetichização que muitas vezes tem nesse lugar e que a gente, sim, fale sobre a questão econômica. Nós temos, de novo, quase 4 séculos de desigualdade econômica. Quem nega isso está fazendo uma discussão totalmente esvaziada e desonesta. Nós precisamos, eu, por exemplo, tenho projetos, eu preciso de dinheiro para publicar as coisas. As pessoas elas acham que as coisas vão cair do céu, mas fica muito num debate desonesto. Eu acho que o verdadeiro debate anticapitalista é o debate que nós estamos fazendo da precarização, do avanço da lógica neoliberal, que é o desmonte do SUS, o corte de orçamento às universidades públicas. São projetos que visam, que inclusive em São Paulo, né, acabaram com a CDHU e uma série de projetos, e não um ataque a indivíduos que estão, enfim, vivendo, trabalhando e ganhando suas vidas. Certo, com isso a gente encerra esse bloco, volta já para o último bloco da entrevista com a Djamila Ribeiro. Um minutinho. Estamos de volta para o último bloco, vai ser um bloco mais curto porque a gente estourou o tempo nos anteriores. Joyce, por favor, a sua pergunta. Djamila, eu tive a oportunidade de recentemente conversar com 2 moças que são feministas negras de Angola. A gente teve um papo super produtivo, do Sandon Django feminista, inclusive. E a gente teve um papo super produtivo e elas centraram muito na questão da diferença de classe social que se abre nesse momento em Angola, por exemplo. A gente acabou de falar no último bloco, a Dê entrou nessa questão do dinheiro, de como a gente necessita desse aporte financeiro para conseguir colocar as nossas pautas, estruturar a nossa condição dentro da sociedade. Eu também defendo isso, você sabe que eu escrevi sobre isso, empoderamento, sobre o quanto é importante também a questão econômica entrar no jogo e tudo mais. Mas, por outro lado, eu conversando com a Tienguita sobre essa questão, né, da diferença de classes que se abre em Angola, eu lembrei de uma entrevista que o Milton Santos deu, acho que, se eu não me engano, em 97, enfim, na virada dos 90 para os 2000, dizendo que ele tinha um receio de que, no Brasil, existisse ou se criasse um distanciamento ou uma reprodução da luta de classes dentro do movimento da população negra a partir dessa inserção do negro em alguns espaços, que naquela época ainda era uma coisa meio, né, abstrata. Hoje em dia a gente começa a vislumbrar novos horizontes, né? E aí lembro também do Silvio Almeida, que já esteve aqui, falando que a gente não pode se distanciar dos nossos objetivos, de pensar que a luta anticapitalista não se descola da luta antirracista, né? Eu queria que você desse aí para a juventude, para as pessoas que estão nos ouvindo, uma perspectiva de como a gente pode agir de modos que a gente não se distancie, não deixe acontecer isso, essa reprodução, né, do modus operandi da branquitude dentro da nossa sociedade negra brasileira aqui. No Brasil que está muito longe, né? O Brasil, de fato, não tem uma elite negra, né? Tem uma classe média, provavelmente. Mas em Angola, né, esses distanciamentos acontecem, nos Estados Unidos também. E é muito importante que a gente não reproduza essas lógicas, né? Uma coisa é a gente ter acesso, obviamente, que é um direito nosso, né? Já que a gente foi negado historicamente desses espaços. Mas o quanto que a gente não pode
reproduzir, achar porque o feminismo negro é necessariamente anticapitalista, né? Porque a gente está discutindo essas estruturas, nós acabamos sendo o grupo que intersecciona essas três opressões, e o quanto que a reprodução disso não nos favorece, né? É justamente por isso que eu acho que a gente tem que saber como nós estamos fazendo o nosso projeto, a gente não desvincular do projeto político de fato que a gente acredita, né? É por isso que eu vou publicar mulheres que são de lugares distintos do meu, é por isso que eu vou publicar mulheres quilombolas que vivem em comunidades rurais. Como que eu posso usar o espaço que eu consegui hoje no Brasil, apesar, né, de ainda ser uma pessoa de classe média, para também possibilitar que outras companheiras também possam ser visíveis. Eu acho que a gente nunca pode se descolar. Isso não quer dizer que a gente não pode ganhar dinheiro, isso quer dizer que a gente não pode reproduzir essas lógicas entre nós. E o quanto que é importante que o nosso trabalho nunca perca esse foco, o quanto que o nosso trabalho tem que ser comprometido, de fato, com as bases, com o trabalho de base, que é o trabalho que eu acredito, que eu venho de uma tradição de cursinho popular, de ser professora de cursinho popular, de mesmo ser uma mulher da classe média, mas que estava participando de cursinhos populares, de formações, assim como eu sou professora de vários projetos na periferia, promotoras legais populares, Escola Feminista de Heliópolis, e o próprio trabalho também editorial, no sentido de visibilização, de empregar pessoas que vêm de territórios com menos oportunidades. Então, acho que a gente nunca pode perder o foco do nosso trabalho, né? A gente não pode reproduzir determinadas lógicas, mas isso não quer dizer que a gente não tenha que estar nesses espaços. Eu acho que a gente tem que estar, mas eu acho que a gente nunca pode perder o compromisso. E como eu sou uma mulher de candomblé, né? Eu sou uma mulher de terreiro, que a gente pisa na terra, a gente pisa no chão batido. Como diz meu babalorixá Rodney William, né? O candomblé devolve para a gente essa autoestima, essa nobreza, mas o candomblé é profundamente coletivo, né? O quanto que dentro do candomblé, todos os orixás, né, eles vão dançar no xirê. Exu começa, Oxalá termina. Exu é completamente diferente de Oxalá, mas eles dançam no mesmo xirê. Então, eu acho que é muito importante a gente também entender essas nossas diferenças, obviamente, sem desrespeitar as outras pessoas. Oxum é diferente de Yansan, né? E muitas vezes a gente acha que todos nós temos que ser iguais, reproduzindo até uma lógica colonial. Isso é uma coisa que a gente, de fato, precisa superar. Mas, mesmo eles sendo diferentes, eles estão lá dançando naquele xirê, eles fazem parte do mesmo panteão. E é importante a gente entender sempre o sentido de coletividade, sem dúvida nenhuma. Afone, por favor. Oi? Esse ano ele foi um ano muito desafiador. A gente vem conversando entre as organizações que vêm trabalhando na linha de frente para enfrentar os desafios, e você trouxe em algum momento o grande desafio que a gente tem em relação à violência contra as mulheres e a violência doméstica e a violência especialmente contra as mulheres negras. As mulheres negras, como você bem colocou, estão nos piores índices de todos os indicadores sociais. Então, o que a pandemia nos trouxe como possibilidade foi abreviar as respostas, trabalhar coletivamente e construir, de fato, redes que eram redes que elas não necessariamente se colocavam. Então, você trouxe a referência em relação às empresas. O que eu vejo é que você tem um conjunto de empresas, de organizações da sociedade civil que falaram, bom, 1 mais 1 tem que dar 3. Então, a gente tem percebido que alguns movimentos, a pandemia tem feito, impulsionado transformações. Eu queria pegar, né, o Fernando Birri, quando ele fala sobre utopia, né? Nós que somos mães, e você, mãe de uma linda jovem de 15 anos que está aqui, para pensar quais são os sonhos que você tem, né? Porque a gente sempre é perguntado, quem está nas questões sociais, então é racismo, são as violências. Eu queria que você contasse sobre os seus sonhos, sobre o que você acredita, não só para você, mas como sociedade, né? Eu queria que você trouxesse um pouco dessa perspectiva para a gente pensar juntos aqui esse projeto de país e essa possibilidade de utopia que a gente vai percorrer aí para os próximos anos. É uma excelente pergunta, porque está num momento, né, Mafone, de pandemia, que as mulheres negras são as que mais estão sentindo o peso economicamente da pandemia. E isso precisa ser dito. Né? E num momento que a gente tem um governo que não está prestando socorro nenhum às empreendedoras, às microempresas, e o quanto que essas mulheres, de novo, estão tendo que se virar. Estão tendo que trazer toda a sua sabedoria de botar mais água no feijão, que a gente sabe que é botar mais água no feijão para poder render, né? Ou como a mãe do meu babalorixá, Rodney William,
a Pipo, que fez a passagem, infelizmente, por conta do Covid, que errava o primeiro bolo para solar, para levar o bolo para casa, porque ela era empregada doméstica, para alimentar os seus filhos. Então, as nossas ancestrais, elas sempre tiveram que pensar essa ginga, né, da capoeira, elas sempre tiveram que pensar uma série de estratégias, de tecnologias ancestrais para poder prover as suas famílias numa sociedade que as negou isso, né? Numa sociedade que, historicamente, mantém essas mulheres num lugar de vulnerabilidade. Né? Elas tiveram que dizer que Ogum era o marido delas para que elas pudessem se sentir protegidas e para que elas pudessem proteger os seus filhos, por exemplo. Então, a gente traz toda essa sabedoria que eu acho que é importante, mas também o quanto que isso é rico para nós, mas o quanto também seria bom partir de um lugar em que a gente só pudesse sonhar, né? Isso é muito distante, infelizmente, num país como o nosso, em que a nossa primeira preocupação é a sobrevivência, né? Mas o quanto que é importante a gente cuidar de nós até como uma maneira de honrar aquelas que não puderam. Essa é uma coisa que eu acho que é fundamental. Né? Eu não quero que a minha filha passe pelas coisas que eu tive que passar. Né? E mesmo tendo uma família militante, eu tive que trabalhar como auxiliar de serviço geral, eu tive que trabalhar vendendo pastel, mesmo tendo melhores qualificações do que as meninas brancas que trabalhavam na mesma empresa. Né? A primeira oportunidade na minha vida que respeitou a minha trajetória, quem me deu foram mulheres negras, que foi na Casa de Cultura da Mulher Negra de Santos, porque até então, mesmo eu falando inglês, mesmo eu tendo capacidade intelectual, era o lugar da limpeza que elas me davam, que essas pessoas me davam. Então, eu acho que as mulheres negras, elas têm esse potencial, tanto dessas tecnologias, mas também de reconhecer a gente, porque foram elas que me deram as oportunidades. Foi um mundo que se abriu para mim a partir da leitura dessas mulheres, a partir da militância. Eu venho desse histórico de militância social que forma, que me deu base política. E eu acho que para as próximas gerações, né, o que a gente trabalha é para que elas possam sonhar. Eu não quero que a minha filha tenha que limpar, como minha mãe dizia, ou meu pai, limpar a casa para branco. Eu não quero isso. E não porque seja vergonhoso, mas porque eu quero de fato que ela tenha oportunidades para isso. E poder sonhar pela minha filha, acho que é algo que me contempla. Eu trabalho muito, né? Eu sou uma pessoa que eu trabalho, às vezes, 13, 14 horas por dia. Apesar das pessoas dizerem que eu estou rica aqui, inclusive é uma vergonha que eu não esteja rica nesse país, é a prova do quanto que esse país é injusto, porque eu deveria. Devia. Mas eu trabalho muito porque, de fato, eu também acho, não só para mim, porque o meu trabalho ele é coletivo, ele é um trabalho que ele tem impacto na sociedade, mas também porque eu quero que a minha filha, Tulane, possa sonhar, né? O nome dela significa a pacífica, e ao contrário do que as pessoas pensam, pacífico não tem nada de passivo. Pacífico é aquele que faz a paz acontecer, nem que para isso ele tenha que guerrear, né? Então, eu acho que eu venho de uma tradição, de uma dinastia de lavadeiras, de empregadas domésticas que me ensinaram esse valor do trabalho, mas também que me ensinaram que era importante eu cuidar de mim, que é algo que hoje eu consigo fazer, que minha mãe não pôde, que minha avó não pôde. E é o que eu desejo para as mulheres negras, que elas possam ser humanas, que elas possam ser amadas, mas, sobretudo, que elas entendam, para finalizar, como o Babalorixá diz, que a felicidade é uma obrigação ancestral, que, apesar de tudo, é importante que a gente sonhe. Candomblé é trabalho, mas ele também é festa, que a gente também se permita esses momentos, que a gente também entenda que nós temos direito à felicidade e que entender que nós temos direito à felicidade é um movimento fundamentalmente anticolonial, né? Porque numa sociedade que nos odeia, a gente ser feliz é praticamente uma afronta, né? A gente está fazendo tudo para elas não serem felizes e mesmo assim elas são. Então, eu acho que a gente precisa resgatar o que as nossas ancestrais nos ensinaram para poder sonhar, mas, sobretudo, para entender que a gente tem o direito à felicidade. Tá certo. Com isso, a gente chega ao fim dessa entrevista. Eu agradeço muitíssimo a você, Djamila Ribeiro, pela entrevista brilhante. Também a Joyce Berti, ao AD Júnior, a Cris Bartes, a Mafone Odária, a Fernanda Diamante e ao nosso Paulo Caruso. Agradeço, sobretudo, a você pela sua audiência. É isso, não basta pensar ou repetir que nós não somos racistas, que nós temos amigos negros para superar o racismo estrutural. É preciso que nós sejamos antirracistas. Ler, ouvir e dar voz a autores, pensadores, ativistas, empreendedores, artistas, cientistas, médicos, políticos, estudantes e influenciadores negros e negras são formas muito efetivas de ação, que não dependem do Estado, dependem de cada um de nós. Na semana que vem, a gente continua essa conversa, recebendo aqui no Roda Viva, no centro da roda, ele que é uma cria da favela, lá da favela de Fortaleza. E hoje
hoje preside a CUFA Global, o ativista e escritor Preto Zezé. É na próxima segunda-feira, às 10 da noite. Eu espero você.